Queridos irmãos, amadas irmãs, que bom estarmos na casa de Deus, que bom estarmos na nossa comunidade de fé e vida, para mais um dia celebrarmos a novena em preparação à padroeira desta paróquia e desta cidade. Que bom que você deixou o seu lar, a sua família, para se encontrar com Deus. A liturgia que hoje nós celebramos nos convida a fazer memória de Santa Cecília, tradicionalmente conhecida como a padroeira dos músicos, daqueles que se colocam a serviço de entoar cantos e salmos em louvores a Deus. Padroeira daqueles que se colocam à disposição de fazer a comunidade escutar a voz de Deus. Como nos diz, quem canta, reza duas vezes. E Santa Cecília soube muito bem colocar em prática este canto na sua vida e na sua realidade. E é bonito nós termos a percepção de que todas as vezes que entoamos um hino a Deus, nós estamos nos abrindo inteiramente a Ele, porque a nossa vida é um eterno cantar. A nossa vida deve ser uma eterna salmodia daqueles que desejam estar sempre nos átrios do Senhor. A memória que hoje nós recordamos nos apresenta duas leituras muito importantes que são acréscimos para a nossa caminhada cristã. Primeiro, a primeira leitura retirada do segundo livro de Macabeus. Esta leitura nos situa, queridos irmãos e irmãs, lá no ano de 164, 175 antes de Cristo, quando o rei Antíoco IV ainda governava. E diante da situação que nos é narrado na primeira leitura, estamos diante de uma família com tradição judaica, uma mãe judia e seus 7 filhos. Não sei se você observou na primeira leitura, mas todos os filhos, diante do olhar e do coração daquela mãe, foi martirizado. Cada um com a sua sentença, até chegar o momento da mãe. Que bonito quando nós olhamos na Sagrada Escritura, exemplos que vêm ao nosso encontro para nos fortalecer na fé. Talvez a situação que você deixou lá na sua casa seja conflitante, seja uma situação dolorosa de sofrimento, mas se nós revermos diante da história dos santos da nossa igreja e também particularmente desta narrativa de uma família judia, nós somos fortalecidos pela graça divina a não nos queixar diante dos pequenos problemas da nossa realidade. Só que nós somos muito ingratos. De tudo nós reclamamos. Tudo que Deus faz para a nossa vida ainda não está do nosso agrado. E quando nos bate o sofrimento, nós deixamos a nossa fé um pouco de lado. Recordo mais uma vez, este rei que estava reinando naquele tempo,
tentou colocar uma cultura helenística diante de muitos judeus daquele período. Mas esta família, esta mãe com 7 filhos, se dedicaram por viver a palavra de Deus. A primeira leitura de hoje então nos convida, queridos irmãos e irmãs, a nos esforçar para podermos viver afinco, sem medo algum das contradições do nosso tempo e da nossa realidade, testemunhar a palavra de Deus no nosso dia a dia, mesmo com as dificuldades, mesmo com as tribulações, mesmo muitas vezes sendo perseguidos. Então, a primeira lição da liturgia de hoje: perseverar até o fim, seja qual for a situação que você se encontra. Perseverança. O evangelho que nos é apresentado, do evangelista Lucas, no último domingo tivemos a oportunidade de ouvir a mesma parábola em outras palavras. Para quem teve a oportunidade de estar no 33º domingo do tempo comum, há de se recordar das parábolas que Jesus contou aos discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, a parábola dos talentos. E hoje, nós, enquanto igreja, enquanto liturgia, retornamos à mesma parábola, com algumas palavras diferentes, a parábola das moedas. Deus, queridos irmãos e irmãs, deposita em nós uma confiança. Se nós pararmos para refletir o Evangelho, este pequeno conto que Jesus, indo para Jerusalém, e o caminho de Jerusalém todos nós sabemos que é o caminho em que o Cristo vai assumir a sua paixão, a sua morte e viver a ressurreição. Ele vai peregrinando, ensinando os seus discípulos e aqueles que estavam ali ao seu redor a conhecerem o projeto do reino de Deus. Então ele conta essa pequena história. Aquele rei, aquele senhor, que deixou tudo e confiou aos seus empregados, entregou algumas moedas a cada um deles, acreditando que eles trabalhariam afinco para produzirem, para conseguirem alcançar metas. Esse Senhor do Evangelho é o próprio Deus da vida. Ele nos deu a sua maior preciosidade, seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, que veio ao nosso encontro, nos deu a oportunidade da salvação, é o mesmo Jesus que nos dá os diversos dons, as diversas moedas para colocarmos em comum na comunidade cristã. Por isso eu pergunto a você, queridos irmãos e irmãs, que hoje se fazem presentes aqui nesta igreja, e há também os nossos irmãos das nossas igrejas domésticas que nos acompanham. O que nós estamos fazendo enquanto comunidade cristã, seguidores, discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, para produzir mais moedas, ou seja, produzir mais vida, produzir mais santidade, produzir tudo aquilo que nos liberta do inimigo? O que você tem feito lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para que de fato você seja a presença de Cristo? Lá no ambiente que muitas vezes para você é um lugar difícil, o que você tem feito para melhorar esta condição de ser um verdadeiro cristão? Diante das dificuldades do nosso dia a dia, o Senhor,
Ele nos confia algo. E nós poderíamos elencar muitos pontos para essa reflexão, começando pela nossa fé. A fé que nos sustenta, a fé que nos move, a fé que nos vivifica, a fé que nos faz sair do nosso comodismo muitas vezes, a fé que nos faz ser discípulos e missionários do Senhor. O pouco que Deus nos oferece, os nossos dons, estas moedas, aquilo que precisa produzir vida no meio da nossa comunidade, Deus irá cobrar de nós. E o que nós estamos fazendo com a nossa fé? O que nós estamos fazendo para poder produzir esperança na vida das pessoas que conosco convivem, que conosco trabalham, que estão lá nas nossas famílias? Então, a partir do Evangelho de hoje, Deus, Ele confiou algo a nós. E dentro desta memória de Santa Cecília, e também no 7º dia, em preparação à novena e à festa da padroeira desta paróquia, nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele renove em nós a fé. A fé que muitas vezes está um pouco fria. A fé que muitas vezes tem se aquebrantado diante da dor, diante do sofrimento. Mas é importante olhar para a primeira leitura de hoje. Seja qual for o motivo do nosso sofrimento, precisamos perseverar. Santa Catarina de Alexandria foi e continua sendo um grande exemplo, não somente para esta comunidade paroquial, mas para todos os seus devotos, daquela que confiou nas promessas de Deus, naquela que depositou a sua esperança em dias melhores. Quando nós olhamos para a imagem da padroeira, nós vemos ela tanto com a espada, quanto com a roda, que foi o sinal do seu martírio. Ela enfrentou bravamente, testemunhou, mesmo com sofrimentos, mesmo em meias dores, não vacilou, porque ela teve fé. Peçamos a intercessão desta santa gloriosa, para que continue abençoando as famílias desta comunidade, continue nos dando luzes e pistas, intercedendo por todos nós que ainda estamos a caminho da eternidade. E se hoje nós estamos aqui, é porque nós queremos ser melhores. O bom cristão, queridos irmãos e irmãs, não pode sair da igreja da mesma forma que entrou. O bom cristão precisa se dedicar, se empenhar, sejam nas pastorais, nos movimentos, seja na realidade comunitária, ser como Catarina, presença de Jesus. Como você está sendo presença de Jesus, aonde você vive, aonde você mora? Que esse santo sacrifício que estamos celebrando seja o momento oportuno de encontrar com Deus e pedir a Ele que o seu Espírito Santo renove em nós o compromisso de sermos verdadeiros paroquianos, colaboradores que enfrentam as situações da vida sem medo algum, assim como enfrentou Cecília, Catarina, a família da primeira leitura e também os discípulos de Jesus do Evangelho. Que o seu Espírito nos faça cada vez mais fervorosos e que possamos enfrentar tudo aquilo que o mundo muitas vezes nos faz distanciar da misericórdia e da bondade infinita de Deus.
peça nesta liturgia para que você tenha uma fé viva, para que você tenha uma fé capaz de mudar a sua realidade, para que você tenha uma fé de suportar todos os sofrimentos e não voltar para trás, assim como são os santos que hoje nós recordamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ainda sentados, a nossa igreja, ela possui e nos ensina uma pequena canção que poderá também nos motivar a entender um pouco do Evangelho e da liturgia de hoje. Este Deus que tem confiado a nós, a sua igreja, a sua missão, e que hoje conta também com a nossa presença para continuarmos o legado que Cristo nos deixou, que é levar a sua mensagem a todas as almas, a todos os corações. E se você conhece, pode cantar juntos. Eu creio nas misericórdias de Deus, eu creio nas misericórdias de Deus, eu creio nas misericórdias do meu Senhor. Eu creio nas misericórdias de Deus, eu creio nas misericórdias de Deus, eu creio na misericórdia no meu Senhor. Pois sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, Teus passos me guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio nas promessas. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas de Deus. Eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O bom cristão precisa amar Deus sobre todas as coisas, mesmo sofrendo as consequências da perseguição. Santa Cecília, rogai por nós. Santa Catarina de Alexandria, rogai por nós.